O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Hoje eu tô trazendo um vídeo super importante sobre a prevenção contra o surto de dengue. A gente já sabe que o mosquito se reproduz em água parada, então é importante que nós assumamos a nossa responsabilidade dentro da sociedade de verificar os possíveis focos de dengue. Você que tem um quintal, vasos de plantas, pneus, recipientes com água, tudo isso nós precisamos nos atentar e cuidar para não permitir que isso seja um foco de dengue, porque nós já estamos em uma epidemia. Precisamos cuidar de nós mesmos e do outro. E isso passa pela responsabilidade de assumirmos o nosso papel. Tá, mas e se eu tiver com sintomas de dengue, o que eu devo fazer? O Dr. Antônio Campanati, do laboratório Daylab, trouxe uma breve explicação de qual procedimento devemos seguir se caso apresentarmos algum sintoma. Se você tem sintomas, como é que você pode saber se está ou não com dengue? Basicamente, nós fazemos 2 testes. O primeiro deles é a pesquisa da proteína viral do organismo, que é a pesquisa, o teste NS1. Esse teste é feito até o 3º dia de evolução da doença, quando tem o pico da carga viral do vírus. E depois de 3 dias de sintomas, como eu devo prosseguir? A partir daí, nós fazemos um outro tipo de teste, que é a pesquisa das imunoglobulinas, que são os anticorpos, que é a resposta do organismo à ação do vírus. São 2 tipos, a IgM e a IgG. A IgM deve ser pesquisada em torno do 5º dia do ciclo, a partir do início da evolução da doença. E a IgG em torno do 8º dia do início dos sintomas. A critério médico, podem ser feitos outros exames complementares, mas aí não mais na detecção do vírus, e sim no acompanhamento da evolução clínica do quadro. Nós somos o Laboratório Daylab, estamos à sua disposição, fazemos os testes para dengue, os exames complementares, para avaliação do seu estado e acompanhamento da evolução do quadro. Nós estamos presentes em 3 unidades, aqui em Friburgo, na Rua General Osório, número 284, em Bom Jardim, em frente à Santa Casa, e em Cachoeiras de Macacu, na Clínica Martinez. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar.
Padaria Cantinho do Pão no Bem-TV é o lugar onde qualidade e sabor se encontram para proporcionar a você uma experiência única. Venha conosco conhecer mais sobre esse espaço especial. Na Cantinho do Pão temos de tudo e muito mais do que você procura em uma padaria. Nossos produtos são cuidadosamente preparados para garantir a excelência em cada detalhe. Cada item que você encontra aqui é feito com carinho, visando proporcionar a você uma experiência única de sabor. Queremos que cada visita seja especial e cheia de delícias descobertas. A Cantinho do Pão não é apenas uma padaria, é um espaço amplo e agradável pensado para que você se sinta confortável como se estivesse em sua própria casa. A atmosfera aqui é única. E se você ainda não nos conhece, que tal nos fazer uma visita? Estamos aqui para atender você de segunda a sábado, das 5 da manhã às 9 da noite e aos domingos, das 6 da manhã às 9 da noite. A Cantinho do Pão é mais que uma padaria. Esperamos por você na Cantinho do Pão no Bem-TV. Descubra um mundo de sabores em um lugar feito com carinho. Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Noar Podcast. Você que está chegando aqui no nosso canal, quem sabe está chegando pela primeira vez aqui, considere se inscrever aqui no nosso canal e fazer parte da nossa família do Noar Podcast. Nós já somos mais de 10.400 inscritos aqui no nosso canal e você pode se inscrever aqui no botão abaixo e acompanhar todos os nossos episódios. E também siga a gente nas redes sociais. Estamos disponíveis lá no Instagram, no TikTok e também no Spotify, se você quiser ouvir o nosso Noar Podcast no carro, na academia, caminhando, enfim, você pode escutar o Noar Podcast em todos os lugares. E nós estamos recebendo hoje aqui no nosso Noar Podcast, eu gostaria de desejar as boas-vindas ao ex-prefeito de Bom Jardim, ex-secretário de governo do estado do Rio de Janeiro, Afonso Monerá. Seja bem-vindo ao nosso Noar Podcast. Tiago, obrigado pelo carinho, um prazer enorme estar aqui com vocês. Bater um papo aí para falar sobre a nossa cidade, a nossa terra, o que a gente pensa. E a política sem comunicação não é nada, né? É verdade. Então, quero parabenizar você e a equipe pelo programa e me sinto muito feliz e honrado de estar participando. Ah, legal demais. E agora aconteceu o podcast, né? A gente já tentou, né, algumas datas, por causa de agenda não deu certo, mas agora deu certo, né? E, inclusive, o senhor foi muito pedido, você foi pedido muitas vezes aqui no podcast. A gente sempre abria a caixinha, né, de sugestão, né, de pessoas pra gente trazer e sempre o seu nome aparecia lá. Então, teve uma galera aí que pediu a presença, a sua presença aqui no podcast. Com certeza vai ser um papo esclarecedor, né? E a gente vai poder conversar aí sobre a vida do Afonso. E eu quero agradecer também os nossos parceiros aqui do Noar Podcast, que ajudam a gente a fazer o nosso programa e levar uma mensagem bacana a todos os nossos queridos ouvintes. E eu quero agradecer a padaria Cantinho do Pão, localizada no bairro Bem-TV, ali na RJ 116, e lá você encontra uma grande variedade de delícias para você. Tem pães fresquinhos, tem sempre aquele salgado assado, salgado frito, olha, delicioso, e um espaço maravilhoso. Então você aí quer fazer aquele lanche caprichado, aquele cafezinho da tarde ou café da manhã, saboroso, a Cantinho do Pão é a ótima pedida. E você tem um espaço sensacional lá para levar toda a família. O Instagram é @Cantinho do Pão OFC. Gratidão também aos nossos parceiros do SAF Assistencial. O SAF tem uma plataforma de desconto chamada Sou Vantagens, que é exclusiva para você que é associado SAF. Basta você escanear o QR Code que vai estar passando aqui na tela, que você vai direto lá para a plataforma Sou, e lá dentro da plataforma você vai colocar seus dados pessoais, seu número do cartãozinho da SAF, e vai ter direito a grandes descontos em mais de 260 grandes marcas. E também tem cursos online gratuitos com certificado, sorteios acontecendo dentro da plataforma. E se você ainda não é um associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se, porque amigos fazem planos. SAF Assistencial.
E aqui em Bom Jardim, nós temos um laboratório muito legal, que é o laboratório Daylab, laboratório referência em toda a região, que além de Bom Jardim, tem posto de coleta em Cachoeiras de Macacu, na Clínica Martinez, e também a sua sede fica em Nova Friburgo, ao lado do Hospital Municipal Raul Sertan. Aqui em Bom Jardim fica em frente à Santa Casa de Misericórdia, em frente ali ao pronto-socorro. E o laboratório Daylab realiza todos os tipos de exame, desde os mais comuns, como o hemograma, até os mais complexos, como os exames toxicológicos. E nessa epidemia de dengue que está acontecendo, o laboratório Daylab também realiza o exame para testagem de dengue. Se você está se sentindo mal, procure lá o laboratório Daylab e realize o seu exame para detectar a dengue ou não. E você pode conferir todas as novidades também no QR Code que vai estar passando durante o episódio. Você vai direto para o site do Daylab. E o Instagram deles é @daylabnf, @daylabnf. E em Friburgo nós temos um grande parceiro também, que é a Soneca Home. A Soneca Home, ela transforma a casa em lar. E lá você encontra uma grande variedade de móveis para deixar a sua casa linda. Inclusive, desde a cozinha, passando pela sala, no quarto, você encontra tudo lá. Na cozinha tem mesas extensíveis de 4, 6 lugares. Se você quiser somente comprar cadeiras separadas, lá também tem essa possibilidade, escolhendo a cor da madeira, a cor do tecido. Inclusive, também tem sofás retráteis, sofás cama, que você também pode escolher o tipo de tecido. E lá uma grande variedade de camas, colchões, cabeceiras, travesseiros, tudo isso você encontra na Soneca Home, até porque lá você encontra verdadeiros especialistas, sempre preparados para melhor lhe atender. No Instagram você confere todas as novidades, que é o @SonecaHomeNF, @SonecaHomeNF, acessa lá e confira todas as novidades. A Soneca Home, ela foi eleita em 2023 como a líder em satisfação do cliente em Friburgo. Muito legal, né? Então, se você ainda não conhece, conheça Soneca Home. Transformamos casa em lar. E nós estamos conectados via Free Online. A Free Online consolidou a Terabyte aqui em Bom Jardim e você pode ter o melhor plano de internet acessando aí o site que vai estar passando um QR Code da Free Online e escolher o melhor plano de acordo com a sua realidade. Free Online, você feliz. Top demais, gratidão a todos os nossos parceiros que ajudam o nosso No Ar Podcast a acontecer. Afonso, vamos começar o nosso bate-papo, né, a nossa conversa, e eu queria conhecer um pouco sobre a sua trajetória, Afonso, como que você entrou na política, desde criança já tinha alguma indício, alguma aptidão para a política? Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Tiago, eu entrei novo na política, né, jovem ainda, pelas mãos do professor Décio, que foi meu professor também, um grande amigo, e a gente fez parte de um grupo, eu talvez fosse um dos mais novos, que gostaria muito de mudança, de desenvolver o município. Participei de algumas eleições, né, do Délio Mululo, que era o meu tio, perdemos, depois com o seu Betinho Bergamo, também perdemos, depois com o Tadeu Hertal, já no PSDB, Tadeu ficou em terceiro lugar com a diferença de 15 votos do segundo. E depois participei da minha eleição, em 2000. E o mais interessante disso tudo, Tiago, é que esse grupo permanece até hoje, né, unido. Sim. A gente ainda tem um grupo que fala sobre política, ganhando ou perdendo, sobre os interesses de Bom Jardim. E o nosso objetivo era fazer um governo realmente que mudasse um pouco a cara do município, que desenvolvesse mais, que oferecesse mais coisas ao nosso bom-jardinense, à nossa família bom-jardinense. Então, eu tinha muito entusiasmo, muito sonho, né? E nessa trajetória eu fui me relacionando, conhecendo gente no poder estadual, no poder federal, fui criando aí uma série de situações que possibilitava a gente ter um canal para falar com o governo federal e um canal para falar com o governo estadual. Não foi fácil, hoje a gente olha para trás e vê como a gente trabalhou, como lutou, e a gente, por princípios, nós nunca, assim, eu nunca fui convidado, mas o Décio já cansou de ser convidado, o Tadeu também, para fazer parte de outros governos que eram oposição. Tá? Mas a gente achava que não, que a gente tinha que, uma hora, chegar no poder e mostrar o que a gente queria fazer, da maneira que queria ser feita, né? Sempre olhando para Bom Jardim, tentando aproveitar o máximo dos quadros de Bom Jardim, né? Enaltecendo
as nossas qualidades, né? O nosso município. E, para mim, foi assim, ser prefeito foi o melhor cargo que eu exerci até a data de hoje. Sim, sim, interessante. E nessa sua trajetória, né, lá com o professor Décio e tudo mais, por que não veio a questão de ser vereador, talvez? E tipo assim, prefeito, né, ser candidato a prefeito, trabalhar nessas campanhas todas que você... O que te motivou mais, não ir talvez para o cargo legislativo, mas sim já ir... Tiago, eu, na verdade, eu era o mais novo. Uhum. Então, já trabalhei colocando galhardete, adesivando o carro, dirigindo a Kombi, substituindo o locutor no comício. Então, assim, tudo que tinha que fazer, eu ia fazendo, ajudando, sim. Mas nunca passou pela minha cabeça exercer qualquer cargo. Nunca sonhei em subir um palanque, fazer um discurso, até porque a minha inibição era enorme. Ah, é? É, muito grande. Então, isso não passava na minha cabeça, simplesmente assim, né? Mas queria participar, queria ajudar, eu achava muito importante, a gente fez história, né? Eu não falo que fui eu, foi o nosso grupo, né? As pessoas que estavam juntos, a gente fez história no município, a gente conseguiu dar uma virada na página, e eu cito assim, de forma mais importante a pavimentação da estrada de Barra Alegre. Barra Alegre era um distrito muito isolado, devido à estrada de terra, né? Distante, e ali então foi um foco que a gente mirou e que conseguimos trazer isso ainda em 97, a primeira fase da estrada. E que proporcionou depois a mudança de Bom Jardim, a instalação de indústria, tudo isso vem em decorrência dessa primeira ação mais forte do grupo. Mas eu sonhar em ser prefeito ou ser vereador, não passava na minha cabeça isso. E como que, então, se isso não passava na tua cabeça, como que isso chegou para você? Foi o próprio grupo que, dentro do próprio grupo, viu quem estava ali com uma melhor aprovação com as pessoas? Como que foi essa escolha, Thiago, assim? Eu morava em Niterói nessa época. Quando eu fui candidato, eu morava em Niterói, que eu trabalhava com o deputado Paulo Melo. Eu fui chefe de gabinete da liderança do governo e ele era o líder na Assembleia Legislativa. E meu pai adoeceu em junho de 99. E as minhas duas irmãs moravam em Minas, 500 quilômetros daqui. E eu vim para ficar com minha mãe, tirei um mês de férias. E nesse mês de férias nós começamos a falar sobre a campanha para 2000. E o candidato natural seria o Tadeu e o Décio, que quase chegaram. Mas o Tadeu embirrou que não ia de jeito nenhum, que não queria saber disso, não queria ser candidato. Não. E a gente tentando demovê-lo. Né? E eu cheguei uma certa hora que eu falei, bom, se ninguém quiser ir, porque lá atrás a gente teve uma votação Paulo Melo expressiva por causa da obra. Paulo Melo foi o deputado mais votado aqui, se eu não me engano, em 3 ou 4 eleições. E a votação expressiva mesmo. Muita gente achava que ele era até bonjardinense, eu lembro disso. Isso aí. Né? E a gente não podia perder aquele capital político. Então teria que ter um candidato para continuar. E eu aí coloquei meu nome, Décio veio como meu vice. Uma eleição muito difícil, porque era o Dr. Celso Jardim indo para a reeleição, o Dr. Paulo Barros, que tinha deixado a prefeitura em 92, e eu, que não tinha sido candidato a nada. Nunca tinha concorrido a nada. Mas brigamos muito, andamos muito, conversamos muito. O Dr. Celso foi reeleito, eu fiquei em segundo, com a diferença de 400 votos, e o Paulo em terceiro, com a diferença de mais ou menos 400, 500 votos. Né? Da maneira que a gente fez a eleição, já pontuou para mim que na próxima eleição a minha chance seria muito grande. Até porque estava muito estruturado as coisas que a gente precisava fazer no município. E aí você não tem como sair mais, você já entra naquele cotidiano de campanha, né? Daqui a 4 anos vai mudar. Vem uma eleição de deputado no meio. O Paulo Melo teve outra votação expressiva, né? Junto com o Alexandre Santos, se eu não me engano, o deputado federal. E dessa forma que eu fui pavimentando a minha candidatura. Né? Em 2004, que foi a eleição, o grupo já estava muito maior, né? Muito mais consolidado, com muito mais contatos.
a gente já tinha mais conhecimento de gestão, né, já tinha pesquisado muito, e fizemos uma votação maravilhosa. Só tenho que agradecer a população de Bom Jardim. Nós passamos de 9.300 votos, né? Então foi uma eleição realmente que deu muita força a gente para trabalhar. E nesse momento o Dr. Paulo Barros então veio a compor a chapa sendo o meu vice. E depois fomos reeleitos com uma votação maior ainda, com 11.400 votos, se não me engano, com 86% da votação do município. Então a trajetória ela começou sem querer, né, sem querer ser candidato, sem sonho disso, mas foi consolidando conforme o trabalho foi aparecendo. Sim, interessante, Afonso. E dentro desse período de 2004 até 2011, né, a gente vai chegar ali no período que a gente teve a tragédia aqui na região serrana, mas como que você avalia, na verdade, o seu mandato? Qual as questões assim que você viu que Bom Jardim teve de ganho, o que você conseguiu contribuir para a melhoria assim, da cidade dentro desse período aí do seu mandato? Tiago, assim, eu falando aqui pode parecer até soberba, mas não é. Não. Eu acho que a gente foi muito feliz em várias ações, né? E tem muita ação que a população não lembra e os mais jovens sequer ouviram falar. Então nós mudamos muitos conceitos em Bom Jardim. E as pessoas sempre falam, Afonso, e as fábricas? Vão voltar às fábricas? Que a fábrica, as indústrias, o emprego foi um marco muito forte na região. Essa é uma lei de incentivo que 31 municípios tiveram direito e Bom Jardim saiu na frente, né? Mas não tem mágica, tem trabalho. Então a gente saía de carro, ia para São Paulo, fomos para Goiás, fomos para o Sul, atrás de indústrias, convidando, oferecendo o atrativo que era a redução de imposto, né? E fomos muito felizes. Papai do Céu abençoou a gente, que trouxe bons grupos para cá. Mas, no entorno disso, nós conseguimos trazer a FAETEC também para Bom Jardim. E foi a primeira FAETEC de moda íntima do estado do Rio. Uma briga para convencer a presidente da FAETEC na época, que ela não queria fazer só o corte e costura. Eu falei, não, nosso foco não é esse. E você não vai lembrar, que você é muito novo, mas o ponto de ônibus ali no asfalto em São Miguel, 5h30 da manhã, ficava lotado de pessoas, mulheres que trabalhavam em confecções em Conselheiro, em Friburgo, né? E hoje em dia você não vê mais, você vê que a confecção nossa aqui já está muito mais estruturada. Acho que Bom Jardim hoje é um grande polo, é uma coisa que a gente tem que olhar com muito carinho, saber onde o poder público pode ajudar mais a consolidar essa moda íntima nossa. Nós temos aqui grandes empresários e empresárias tocando isso, e eu, sem medo de errar, acho que mais emprega hoje em Bom Jardim é a moda íntima. Então isso foi um ganho enorme também, junto com as fábricas. E, além disso, né, nós mudamos, por exemplo, onde Bom Jardim teve o maior ganho ambiental da sua história, no meu entender, porque o lixão era aqui. Eu não sei se você lembra, mas o lixão era ali por cima dos apartamentos ali, né, por cima do campo do Bom Jardim, por cima do horto. Ali era descarregado todo o lixo de Bom Jardim. E nós conseguimos tirar o lixão dali, né, com um trabalho incansável, mudamos toda a estrutura, né, de recolhimento de lixo. Nós passamos a fazer a coleta em todos os distritos. Então, eu não sei a escala, porque faz muito tempo, mas eu sei que 2 vezes por semana, não ia só na sede do distrito, mas também ia, por exemplo, Goiabal, Boa Vista, né, Vargem Alta, Laranjal. A gente começou a trabalhar todos os pontos de Bom Jardim. E isso eu acho que é um ganho ambiental enorme, né? Você não vê mais mosca, né? Ontem nós fomos tentar ir lá onde era o antigo lixão, a natureza já recompôs. Então, isso para quem não viveu, para quem não conheceu, mas que podem perguntar aos pais, aos avós, né, aos tios, que era uma dificuldade. Era um negócio, o lixo era em cima da cidade. Foi feito numa época que a cidade era pequena, mas a cidade cresceu muito e a gente conseguiu mudar no nosso mandato. Eu acho que na saúde a gente conseguiu fazer um trabalho importantíssimo, e aí aqui eu quero dar crédito ao Dr. Marco Sérgio Ponte Rangel,
um médico, um maravilhoso médico, um pessoal que estuda SUS, estuda saúde pública, e ele trouxe para a gente, ele implantou no nosso município, né, os PSFs, que era o Posto de Saúde da Família, e funcionavam. Nós chegamos a atender 93% da população de Bom Jardim nos PSFs. Então, e o controle era muito grande, Thiago, porque ele sabia a produção de cada médico, quanto que ele atendeu, quanto que ele pediu de exame, quanto que ele receitou de remédio. Então, era um acompanhamento, uma organização muito forte. É a maneira de gestão. Realmente a gente implantou a gestão. As estradas vicinais, né, eu fiz uma proposta aos produtores rurais, que Bom Jardim tem 800 quilômetros de estradas vicinais, que até o final do meu mandato, ninguém ia deixar de sair ou chegar em casa por causa de chuva, que a gente ia tratar a estrada como prioridade, né? E assim fizemos. Claro que não dá para asfaltar toda a estrada, não tem como, né? Mas o que a gente fez? A gente partiu da premissa, ouvindo a população, aonde os trechos eram piores, aonde você não tinha, quando chovia, dava um atoleiro, ninguém passava ou não subia. Nós tratamos esse trecho de forma, fazendo uma boa drenagem, boa compactação, um bom material, tirando a água. E aí, se tivesse um asfalto, botava uma camada de asfalto. Então, às vezes, quando você anda no interior, você vê que tem umas tiras de asfalto e para. Uhum. Era trecho realmente condenado na época. Era trecho que, quando chovia, ninguém conseguia nem sair com a mercadoria e nem levar um filho ao médico, né, sair de casa, que é uma agonia enorme. Então, acho que nós fomos atacando todos os pontos importantes. Conseguimos dar uma organizada boa na educação. A minha relação com o funcionalismo sempre foi de muito respeito, muita admiração. Uhum. Eu sempre falei para eles que o prefeito sozinho não faz nada, né? Que eu tentaria convencê-los de que o meu projeto era o melhor para o município. Sim. E que não ia enganar ninguém. Eu tomei algumas medidas duras. Eu acabei com a gratificação salarial, que era uma gratificação que o prefeito que escolhia quem merecia e quanto merecia, e eu não me julgo competente para saber lá na ponta quem merece e quem não merece, né? Então ficava uma coisa muito política. Uhum. E eu, para não cometer nenhuma injustiça, eu cortei e passei a dar aumento real ao salário todo mês, e quem fazia hora extra recebia hora extra, quem não fazia não recebia. Então, com muita tranquilidade, né, a gente fez isso. A gente também investiu muito em escola, ampliamos escola, construímos escola, né? Banquete, por exemplo, eu cito sempre. A escola era muito acanhada, era uma casa, uma pequena casa na Aldeia da Criança, cedida pela Aldeia da Criança, e as crianças ficavam num aperto que era assim, quase desumano. E a gente, então, a prefeitura já tinha adquirido, não no meu governo, no governo anterior, a estação ali de Banquete. Nós tivemos obras também importantes, que foram as PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas lá em Santa Rosa, né? Uhum. E nessa obra, que foi uma obra de 157 milhões, 0,5% tinha que ser investido em mitigação ambiental, uma compensação ambiental se tivesse algum danos causado. E eu consegui convencer o governo do estado que eu precisava desse recurso, que eu ia fazer uma escola autossustentável. E fizemos em Banquete, aproveitando água de chuva, iluminação solar, horta orgânica, todo um conceito já naquela época autossustentável, né? Que foi eu considero também um passo importante, um golaço para o município, né? Então a gente foi atacando todos os pontos, né? E sem falar na organização da administração. Sim. Bom Jardim tinha uma cultura que o 13º nunca era pago na data, parcelava para o outro ano, era sempre... E eu fiz um acordo com os funcionários, né? Conversei muito com o pessoal da Fazenda, da arrecadação, que todo IPTU que a gente recebesse, todo IPVA, ninguém mexia, que era para garantir o 13º. Mas que eu gostaria muito que ele me ajudasse a cobrar o IPTU. Sim. Que as pessoas, às vezes, não têm muita disposição para pagar, e é o imposto municipal que a gente precisa muito. E deu certinho, né? Eu acho que até hoje ainda usa essa metodologia. Então, assim,
se eu for lembrar de todos os fatos aqui, Tiago, é muita coisa que a gente mexeu, né? Muita coisa. Mas eu acho que o fundamental é que o governo tinha um norte. A gente tinha um projeto de desenvolvimento. A gente tinha assim, um planejamento, né, de dar uma base melhor na educação. A merenda, por exemplo, né, a gente chamou um nutricionista, fizemos um cardápio balanceado, saudável, e conseguimos convencer os empresários de Bom Jardim, os comerciantes, a participar da licitação. Então, além da merenda ser fresca, o cara entrega na hora, você ainda tinha a qualidade e o dinheiro rodando dentro do município, que é o que gera riqueza, né? Com certeza. Você fatura aqui, eu te pago ali, passa para o outro, é isso que faz a riqueza. Então, a gente tinha um foco para trabalhar, né? A gente sabia onde queria chegar. Sim. E é uma forma também do imposto voltar também. Voltar, né? exatamente. Que a pessoa paga o imposto e ela, né, tendo uma licitação e ela ganhando, é uma forma também do dinheiro voltar para dentro da cidade e todo mundo ganha, né? Isso aí. Eu já perguntei, né? Você falou sobre o funcionalismo público, né? O doutor Paulo já esteve aqui, o Marlon também já esteve por aqui, e eu já fiz a mesma pergunta e eu vou fazer para você também. Sobre a questão do Bomprev, né? Que todo mundo, né? A questão da reforma da Previdência Federal, tudo isso virou muito um assunto em alta, né? E é dito, né, que o Bomprev tem uma dívida impagável, né? Que vem juros sobre juros e tudo mais. Eu queria saber a sua visão sobre isso, sobre o Bomprev, se tem solução isso, se não tem, se é uma situação complicada, se a saída qual seria a saída do município nesse sentido? Até porque, né, no seu período de prefeito também, parece que a dívida também já estava acontecendo, né? Tiago, o que ocorre, né? O Bomprev, ele foi criado no final do governo Álvaro Guimarães. Depois foi o governo do Paulo. Sim. Né? E no governo do Dr. Celso, nos 8 anos, ele pagava-se o aposentado, que a folha era pequena, mas não recolhia para formar o fundo. Uhum. O que é o fundo de previdência? O fundo de previdência, o funcionário é descontado uma parte, você deposita, e o patronal faz a mesma coisa, para criar o fundo, para quando chegar na hora de aposentar, aquele dinheiro está aplicado para poder ser, então, pagar os aposentados. Né? E teve esse intervalo de 8 anos. Então, assim, o município voltou a cumprir com as obrigações no meu governo. Desde o meu primeiro mês, isso é um consenso da nossa equipe, fala, as obrigações não podem atrasar. Você não pode atrasar salário, você não pode deixar de recolher as obrigações, você não pode deixar de pagar a luz. Tudo que era obrigação, esquece, isso faz parte da despesa, não tem como enrolar. É igual a casa da gente, se deixar a luz um mês, outro mês, a hora vai cortar. Né? Então, isso tudo foi pensado. E esse buraco ficou, esse rombo que ficou, vai crescendo. E o que está acontecendo? O concurso público em Bom Jardim começou no governo do Álvaro Guimarães. Essa turma do Álvaro e do primeiro governo do Paulo já estão se aposentando. E aí você cresce. Muitos professores, porque antigamente o professor era do Estado, o médico era federal ou do estadual, não tinha secretaria municipal ainda, né? Essa dívida está sendo cobrada agora. E não tem outro jeito. Bom, é só Bom Jardim que vive isso? Não. Grande parte dos municípios estão passando por isso. Vai ter que ter uma solução? Vai ter que ter uma solução. Mas aí é uma proposta que o Congresso Nacional vai começar a ter que se mexer, porque as prefeituras sozinhas não vão aguentar. Então você acaba, num dia de hoje. Ontem eu estive conversando com uma professora e ela reclamou que Bom Jardim já teve o melhor salário da educação e hoje está muito defasado. Se eu poderia explicar, eu falei, eu não tenho como explicar porque eu não tenho os números corretos na minha mão. Mas o que eu escuto, o que eu vejo, pela experiência que eu passei, eu acredito que para fazer frente a essa falta do fundo de previdência, falta de caixa, o ativo acaba não tendo um salário à altura. Era um recurso que não era para estar mexendo, né? Era o custeio da prefeitura, a fonte 00.
Mas, infelizmente, assim, eu estou falando, mas eu estou fora. Isso você precisa pegar os números corretos, né, certos, para poder afirmar. Mas é um problema seríssimo. Não é só nosso, não é só de Bom Jardim. Tem município vizinho aqui pior, muito pior, tá? Mas tem que ser enfrentado, não tem outro jeito. É verdade. Eu também acho que o governo federal vai ter que ter alguma atitude para poder ajudar as prefeituras, porque não é simplesmente, né, falar assim, olha, fizemos aqui a nossa reforma da Previdência, agora vocês se virem aí para fazer as reformas de vocês, né? Não vai funcionar bem assim, né? Então, eu acredito também que tem que ter essa ajuda mútua, né, do governo federal, Thiago, né? Porque a Previdência, né, se você pegar a história da Previdência, que a pessoa aposentava com 25 ou 30 anos, dependendo da carreira, mas a expectativa de vida era muito menor. Sim. Hoje as pessoas estão vivendo mais. Então, tem algumas carreiras que a pessoa passa mais tempo recebendo o benefício da Previdência do que pagando. Sim. Ele contribuiu 25 anos e aposentou com 49, 48, e ele vai ter 80 anos, 85 anos. Então, é um outro problema. E você tem que trocar aquele que aposentou. Então, cada vez complica mais. É verdade. É uma briga cachorro grande. É verdade. E aí, Afonso, nessa tua caminhada, né, chegou 2011 e teve a tragédia da região serrana, né, tudo aquilo que nós já sabemos, né, que foi lamentável, né, a maior tragédia climática da história do Brasil aconteceu aqui. E, de repente, né, o governador estava na nossa região, vendo tudo que estava acontecendo, e você participou ativamente disso tudo, né? E como que foi esse período, né, de saída da prefeitura para ir para ser subsecretário da região da reconstrução da região serrana? Como que foi esse convite? Como que foi esses momentos, né, de deixar a sua cidade para ter que tomar conta, né, de uma reconstrução de uma região inteira? O Thiago, não foi um convite, foi uma convocação. Não é? Porque a gente estava preocupadíssimo com o Bom Jardim. Eu sempre agradeço muito a Deus que a gente não teve nenhuma morte, né, como os municípios vizinhos tiveram, mas a nossa perda material foi muito grande. Nós perdemos 23 pontes. Esse bairro aqui onde a gente está alagou por completo. Foi. Um negócio de manhã cedo, horrível. E na hora, né, que o governador, o último município que ele veio visitar foi aqui. Estávamos eu, Décio, o Paulo, que era meu vice, o prefeito Trajano, e mais uns 3 secretários da equipe dele. E ele olhou tudo, apavorado. E não foi a maior tragédia, do Brasil, não. Foi a 9ª maior tragédia do mundo. Do mundo. A ONU que registrou isso. A magnitude do problema era muito grande. Nós pegamos, na verdade, o que caiu em Friburgo, né? A cheia de Friburgo passou toda aqui. Bom, e ele, no meio na van, conversando, ele falou: prefeito, eu vou montar um gabinete de crise, para a gente atender os prefeitos, e esse gabinete ele vai ser o responsável, né, para regimentar quem é do meio ambiente, quem é da obra, quem é da social, quem é da saúde, para a gente poder uniformizar as ações, o que o município vai fazer, o que o governo estadual vai fazer e o que o governo federal vai fazer. Senão vai ser um bate-cabeça danado. Eu já tive nos outros municípios, os prefeitos estão pedindo de tudo, mas meio perdido. O que você acha? Eu falei, o governador acho fundamental, vai ajudar muito a gente. Isso aí vai ajudar demais. Ele perguntou ao Paulo o que o Paulo achava. O Paulo falou: não, governador, excelente, é isso mesmo, vai ajudar. Ele falou: então o prefeito desce para assumir esse gabinete e você fica na prefeitura. Foi dessa maneira. E eu falei com ele, falei: governador, não tem como. Eu não posso deixar Bom Jardim desse jeito. Nós não temos nem ponte, governador. Ele bateu na minha perna e falou: prefeito, o governador do estado está convocando o senhor. Então foi nesses termos, né? O que me passou na cabeça, Thiago? Aceitar ou não aceitar? Falei: se eu não aceito, pode botar uma pessoa de Petrópolis, de Teresópolis, de Friburgo, do Rio,
E como é que eu fico para pedir ele? Vereador, estou precisando. Você quer resolver, pô. Você não quis. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, um momento, assim, pegar ou largar. Conversei com o Paulo, dentro da van, com o Décio também. Né? Eu falei, e aí, o que é que eu faço? Vou, não vou? Não vai. Pensa lá. E eu achei, pelo bem de Bom Jardim, que eu deveria assumir. Né? Agora, eu errei. Nesse momento todo, eu cometi um erro. Né? Quando a gente erra, a gente tem que se desculpar. Uhum. Eu não fiz o que nós estamos fazendo aqui. Eu não tive comunicação com a população. Eu achei que as obras, por si só, iam esclarecer o esforço que a gente estava fazendo da recuperação. Isso não bastou, com certeza, porque na tragédia, o governador esteve aqui no dia 17 de janeiro. A tragédia foi de 11 para 12. A gente não tinha rádio nenhuma funcionando. A maioria dos lugares sem luz, sem água. Estava horrível. Né? E eu saí em fevereiro. Enquanto não botaram a ponte do Exército, que foi aqui, eu não saí da prefeitura, eu fiquei. Então ficou aquilo, Afonso sumiu, abandonou. Pode ter certeza que eu não abandonei, pelo contrário, eu trabalhei com afinco, com determinação enorme para restabelecer a segurança nossa no município. Né? E se você olhar, a gente conseguiu fazer obras de estrutura muito mais forte, muito melhor para enfrentamento de outra chuva, que, se Deus quiser, nunca mais aconteça desse tamanho que teve essa chuva de 2011, mas tudo que foi feito com licenciamento ambiental dentro dos cálculos, né, preconizados pela boa engenharia, para não estrangular os rios, para a água poder passar, correr. Foi tudo feito, pensado, estudado e num tempo razoável. Nós deixamos de fazer uma obra apenas, que é ali o acesso a São José do Ribeirão, que é uma RJ, não é uma estrada municipal. Não conseguimos fazer, licitou, voltou, deu problema na licitação. Mas a história toda é essa. Então, eu vejo, às vezes, as pessoas falarem, Afonso abandonou. Nunca abandonei. Isso, assim, o bonjardinense e a bonjardinense que me escuta sabe que onde eu estive, nos cargos que eu ocupei, eu sempre trabalhei por Bom Jardim e pelo bonjardinense. Continuei fazendo assim, tudo que eu podia fazer. Agora, ser prefeito, para mim, foi o melhor cargo que eu exerci. Porque aqui eu inaugurei, eu entreguei, eu vi melhorar, eu vi a cidade crescer, eu vi ter emprego, né, e outras funções que eu exerci. Era um mediador, né, era um passa-bola. Não era eu que resolvia, que executava. Sim. Então foi um momento duro, Tiago, um momento muito difícil. Seria muito bom a reflexão de todos, o que cada um faria nessa hora. Né? Se aproveitaria a oportunidade para recuperar o município, se achar melhor ficar. Isso a gente vai ter várias pessoas pensando diferente, mas do fundo do meu coração, o que eu fiz para recuperar Bom Jardim no menor espaço de tempo possível. Sim, e a gente olhando agora, né, anos depois, né, a gente tem uma noção de tudo que aconteceu, mas vivendo aquele dia, né, vivendo aquelas semanas, né, e cada vez mais mortes, né, e pessoas sendo encontradas e tudo mais, foi uma situação de guerra realmente que nós passamos, né? Foi um estado assim de guerra, de calamidade realmente, né? Como você falou, a 9ª maior do mundo. E então eu penso, né, tendo essa possibilidade de fazer algo pela nossa região, a pessoa gostaria realmente de fazer e acredito que essa questão de ter uma pessoa distante que talvez não conheça a nossa realidade, né, tomando decisões, pesou muito, né? Porque normalmente acontece isso, né? Pessoas de longe não sabem nem como que é a realidade da região e aí ela assume um cargo que é para a região. Então, o mais correto seria realmente alguém daqui para poder destinar, até porque acredito que na época você já tinha uma relação com os outros prefeitos da região e acabava facilitando muito isso, né? Porque na época eu era presidente, tinha uma associação de prefeitos, a Emerge, né? E eu era o secretário-geral da associação e prefeito da regional nossa aqui, presidente da regional nossa aqui. Então tinha uma relação muito boa,
com os prefeitos, né? Tinha um conhecimento muito grande, né? Sim, sim. E é o que eu falo a você, é um negócio que você tem que resolver na hora. E aí, Tiago, mas tem um negócio interessante que eu não falei para ninguém dessa decisão. Chamei os vereadores e os secretários na prefeitura, depois dessa convocação, expliquei o que estava acontecendo, falei, mas ninguém faz nada, porque pode ser que o governador, chegando ao Rio, lembre de uma outra pessoa que possa exercer essa função melhor do que eu, e as coisas mudam, né? A política pode ser assim. Então, falei nada com ninguém, nem com a família. Minha família nem estava em Bom Jardim, mas não teve jeito. No dia seguinte, ele já estava mandando mensagem que a gente tinha que voltar, tinha que começar a planejar. Sim. Mas são os ossos do ofício, né? Sim. Mas eu acho que foi positivo. Né? Foi quanto tempo desse período de crise aí que teve para essa reconstrução? Foram quanto tempo? Vamos fazer o seguinte, por etapa, né? A ponte principal da RJ 116, aquela ponte São Miguel do Asfalto, ela foi restabelecida em 6 de janeiro de 2012. Pouquinho antes de um ano, né? Já tinha uma parte da oposição fazer até um bolo para comemorar um ano sem ponte, mas nós conseguimos entregar um pouquinho antes. Aí depois tivemos obras de casa, apartamento, que foram entregues mais para frente, né? Agora, as pontes foram as primeiras obras que a gente fez, porque quando você tem uma ponte e você tira, aquilo te faz uma falta enorme, né? É verdade. É diferente quando você não tem uma ponte, você tem que fazer a volta por aqui, e você pensa, se tivesse uma ponte aqui seria tão bom, né? Mas você não tem, você vai lá mesmo. Mas quando você perde essa ponte, então assim, a perda, a falta que isso faz é muito grande, é gritante. E teve região nossa no interior do município que as pessoas ficaram sem passagem mesmo. Então, não foi briga fácil, não, foi briga difícil. Sim, realmente. Eu acho que um ganho que a gente teve de 2011 para cá foi realmente esse investimento em defesa civil, né, em proteção. Eu vi que recentemente, né, teve um alerta do sistema de meteorologia sobre fortes chuvas aqui na região. Graças a Deus essa chuva aqui para o nosso lado não veio, foi mais lá para Petrópolis, infelizmente. Mas eu percebi que houve uma mobilização muito grande das defesas civis, até da própria prefeitura, as prefeituras em torno aqui dos municípios, em prevenir e alertar a população, porque eu acredito que a maior tragédia aconteceu em 2011 foi justamente por falta de informação das pessoas, e foi todo mundo pego de surpresa, né? A chuva chegou e todo mundo foi pego ali na hora que a chuva já estava caindo, e muita gente, eu acredito que morreu, nem viu o que estava acontecendo, né? Estava dormindo e, infelizmente, as casas foram levadas, né? Tiago, eu que rodei os 7 municípios, né? E mais Friburgo e Teresópolis, eu vi coisa muito dura, muito triste. Coisa que difícil de acreditar. Do bairro inteiro, debaixo de água e pedra. Não é uma sensação boa, não. É um negócio em Friburgo, lugares nobres, né? Lugares de boas obras, Sim. Tudo no chão. Então, foi muito duro. Sim. Foi um sofrimento assim, de você ver o desânimo, o desespero, né, no rosto das pessoas, né? E isso mudou no Brasil a questão do trabalho de defesa civil, né? Com as sirenes, né? Botaram novos radares para acompanhar melhor, né? Em tempo que dê tempo de você fazer alguma coisa, né? E tem a nossa região é muito difícil, a região serrana, você não tem uma área boa para construção, então você acaba construindo ou em margem de rio ou em alto de morro, né? As pessoas precisam sair do aluguel. É uma equação que não é simples de solucionar, não.
É verdade, é verdade. E aí, Afonso, você subsecretário de Reconstrução, você chegou a secretário de Governo do Estado, né? Foi. Como que aconteceu também essa mudança, né, de subsecretário para secretário de Governo? E aí chega, né, o ponto da sua vida que todo mundo conhece, né? Eu acho que o Brasil inteiro recebeu essa notícia, que foi a sua prisão, né, junto com os outros integrantes do governo, o governador sendo denunciado e tudo mais, né? Como que foi essa situação, né? E se você puder falar os detalhes, claro. e também a sua versão do que aconteceu, porque muitas pessoas elas são informadas pelo que a mídia vai trazer a notícia e tudo mais, mas é bom a gente também ouvir das pessoas, né? Claro. E o que aconteceu, como que foi esse processo, né? Secretário de governo, envolvimento, né, com essa questão toda, as denúncias que foram feitas, a prisão, né? Tiago, o momento mais duro na minha vida, né? Mas com muita resiliência, com muita fé, né? Eu tinha certeza absoluta que eu ia ser absolvido. Eu não tinha dúvida nenhuma, porque eu sei o que eu fiz, sei o que eu não fiz, né? Não me envergonho da minha trajetória política, não dei nenhum prejuízo ao município de Bom Jardim, pelo contrário, eu acho que durante o nosso governo a gente só agregou, como também não dei nenhum prejuízo ao governo do Estado, zero de chance, né? Mas a função que eu exercia como secretário de governo. E eu, em 2012, eu fiquei 2 anos na região serrana, em 2012 eu fui entregar o cargo, porque o que eu podia fazer, a proposta que era para mim, era a proposta de quê? De organizar os municípios, padronizar as solicitações e encaminhar para o Estado, o governo federal ou o município. Isso eu fiz até dezembro de 2012. E fui entregar o carro, agradeci, muito obrigado. E aí o Pezão me chamou para ser assessor da Secretaria de Governo. E eu não queria, eu queria voltar para Bom Jardim. Ele perturbou, porque você acaba criando uma relação. Né? E eu criei essa relação muito, muito boa com o ex-governador Pezão. Bom, dali eu fui ser secretário de governo. Quando o Pezão ganha a eleição, né, quando ele assume em 14, eu fui ser secretário de governo com ele e fiquei até novembro de 2018. Né? E aí foi um momento que o Brasil viveu, né, o momento da Lava Jato, né? Se o processo legal fosse feito desde o início, nós teríamos outros resultados, teria gente sentenciada e teria gente inocentado. Né? Mas a prisão era um espetáculo. Né? Então, aquilo... Eu fui preso, fiquei 412 dias preso, sem ser ouvido. Ninguém me ouviu, ninguém foi lá me perguntar. Eu não sei qual o propósito disso, qual o risco que eu poderia oferecer. Só fui ouvido depois. Quando fui ouvido, o Ministério Público criou uma narrativa. E, quando chegou na audiência, o Ministério Público não quis me perguntar nada. E as testemunhas que o Ministério Público indicou me inocentaram. Quando falava meu nome, não, nunca participou, nunca pediu, nunca dei. Isso aí tem vídeo, que é um negócio que... Só mesmo assim o juiz Marcelo Bretas, num equívoco, achou que eu tinha que ser condenado porque a testemunha não estava valendo. Estava valendo só o relatório do Ministério Público. Logo depois, esse juiz é acusado por um delator de ter participado de algumas delações onde davam uma vantagem para o delator, né, vantagem financeira, uma série de irregularidades que ele foi afastado. Ele hoje está afastado da magistratura. E eu, do fundo do meu coração, eu quero que ele tenha todo o direito de defesa, que ele consiga explicar, que ele consiga ser ouvido, que ele consiga demonstrar o que eu não tive. Porque se ele for medido com a régua que ele me mediu, ele tinha que estar preso, não afastado. Mas eu prefiro que a justiça prevaleça. A gente tem que ter... eu acho que depois de tudo isso que eu passei, cada vez mais eu quero apostar
na justiça e na oportunidade da pessoa se defender. E que eu não tive, infelizmente. Depois desse período, a gente fez um recurso, né? O meu advogado pedindo para me tirar do meio do processo, com o processo criminal, ele vai arrolando todo mundo até o final. A sentença é única. Uhum. E eu pedi não, eu quero apartar, porque eu quero ser ouvido, eu quero ser julgado de novo. O que esse juiz fez, ele está equivocado, ele errou. E assim fizemos, conseguimos. O voto do desembargador, esqueci o nome do desembargador, mas ele diz que o que o réu está pleiteando é exatamente o que o Ministério Público persegue, é celeridade no processo, para não ter caducidade, para não perder para o prazo. Então, se o réu está pedindo para ser julgado, é porque ele tem certeza da inocência. Esse é o voto do desembargador. E fui, né, e, graças a Deus e aos meus atos também, né, ganhei de 3-0, unânime. O Ministério Público recorreu e unânime de novo de 3-0. Então, assim, eu fui inocentado de todas as acusações, né, nada mais pesa, né, mas é muito duro, porque não tinha necessidade disso. Eu poderia ser ouvido dentro do processo legal sem ter que ir preso. Não acharam nenhum recurso, não acharam nenhuma carta, nenhum bilhete, não tinha nada disso. Pô. Então, qual é? Por que ele... Porque, na época, tinha a indústria da delação. Né? Que o delator, a palavra delator valia mais do que de uma boa testemunha. E eu não estou aqui chorando pitanga, não. Estou dizendo o que aconteceu comigo. Mas eu sou um homem de fé, muita resiliência, estou de pé, estou colocando meu nome numa pré-candidatura, né, junto com o nosso grupo. Se as pessoas acharem que eu posso ajudar ainda, que eu posso contribuir, se não acharem, eu respeito também a opinião de todos, não é problema para mim. Mas fica sempre aquela marca, aquela tristeza, né, que a gente conversou até antes aqui de iniciar o nosso programa. Mas não tem nenhum constrangimento. Eu acho que essas coisas a gente tem que enfrentar de peito aberto, olhando no olho, porque faz parte da vida. Sim, e acho interessante, né, a gente poder conversar sobre isso, porque acaba sendo um tabu, acho que assim, para as pessoas. Acredito que muitas pessoas queiram até te perguntar isso, mas fica sem jeito, né, fica, né, com algum tipo de receio, e aí a gente ter essa oportunidade de conversar e ouvir o que você também tem a dizer é interessante, porque é o que eu falo, né? O conceito do jornalismo é você ouvir as duas partes, né? Hoje a gente tem um jornalismo que toma lado, que não é o que eu gosto de fazer, né? Eu acho que o próprio jornalista já, por natural, já deveria ser sem lado, né? Já deveria ter ali do lado da notícia, ouvir as duas partes e publicar tudo aquilo que tem para ser feito. Então, por exemplo, o lado da mídia todo mundo já conhece, só que muitas vezes o seu lado as pessoas nunca ouviram falar, né? Desculpe te interromper. Não, tranquilo. Mas por quê, né? Quando o MP, o Ministério Público Federal, faz o relatório dele, então, principalmente a Globo, ela bota aquilo como se fosse a única verdade. E assim é um processo, né? Acusação, você é acusado disso, aí você responde, né, o que você tem e as provas que você tem para dizer que a acusação é mentirosa. É assim que acontece. Você não viu e nunca vai ver uma rede de televisão dizer que o Ministério Público errou. Pô, no meu caso, se eu perdi na primeira instância e ganhei na segunda 2 vezes por 3-0, quem errou? A denúncia do Ministério Público e o primeiro juiz. Mas eles não fazem de jeito nenhum. Bota uma notinha pequenininha, né? Relembra tudo do seu passado, depois bota uma notinha pequenininha. Infelizmente, é o poder da comunicação que a gente tem que enfrentar e tem que lidar com isso.
Sim. mas não desejo nem para inimigo. Sim, eu lembro que na época da sua prisão, né, foi uma cobertura total, né, sobre o caso, né, mostrando os policiais saindo com os computadores, né, foram no seu gabinete, levaram tudo embora, tal, e para investigação, e realmente, né, quando teve essa decisão, por exemplo, eu só soube dessa decisão por causa de pesquisar mesmo, né, mas amplamente divulgado não foi tanto quanto a prisão em Com si, certeza, né? esquece, não tem... Infelizmente, é assim. Sim. Infelizmente é assim. E tem quanto tempo que teve essa absolvição dos desembargadores? Abril de 23. Então, fez um ano, então, né? 12 de abril. 12 de abril fez um ano, então. Então, hoje, você se encontra numa pré-candidatura para a Prefeitura de Bom Jardim. Bom, hoje, eu e meu grupo, né? Uhum. A gente achou por bem colocar o nome à disposição para ver, né, se tem aceitação, se eu posso somar, se eu posso ajudar Bom Jardim. Podendo, nós vamos concorrer. Sim. Esse período de pré-candidatura, o que é feito nesse período? Assim? O que a Justiça Eleitoral permite? Assim, você não pode pedir voto. Você pode dizer que você é pré-candidato, você pode dizer que você pretende fazer isso, pretende fazer aquilo, né? Mas você você não pode... vota em mim, vamos fazer aqui, fecha. Não tem isso. É uma maneira que a Justiça Eleitoral empurrou a eleição para ficar um período mais curto. A eleição antigamente eram quase 90 dias. Sim. Né? Então agora é com 48, 50 dias só de período eleitoral. Sim, entendo. E uma coisa que sempre o pessoal fala aqui em Bom Jardim, né, sobre questão de candidatura e tudo mais, né? Como que você tem visto, por exemplo, a nossa cidade hoje, né, na sua ótica, né? Como que tem, conversando com as pessoas, né? Como que está sendo essa percepção assim, do desenvolvimento de Bom Jardim atualmente, na saúde, na educação, né? Como que está sendo a sua visão atualmente sobre a cidade? Ô, Tiago, eu acho o seguinte, que a crítica ela é muito fácil de você elaborar, né? Mas, primeiro que o governo está atuante, o governo não terminou, né? Você não sabe como é que vai ser daqui para frente, né? A reclamação na saúde, a gente escuta, né? A gente escuta porque realmente o sistema SUS é um sistema muito abrangente, mas a saúde ficou muito cara. O financiamento da saúde, as internações, um CTI, um tratamento de doenças mais graves é um absurdo. Então, esse balanceamento que a gente tem que saber onde está sendo investido e como está sendo investido. Eu não tenho esses dados na mão, né? E falar por falar, assim, fica muito solto. Né? Eu tenho conversado com várias pessoas, muita gente, andado muito, e todo mundo espera um pouco mais. Isso é natural, isso faz parte. Agora, eu não quero pré-julgar sem você ter a exata certeza do que está ocorrendo, né? Então, por exemplo, nós falamos da Previdência. A Previdência é um gargalo, né? Eu não sei quanto que está saindo do orçamento por ano para tapar esse buraco da Previdência. Isso tem que ser enxergado e estudado. Teria outra condição? Teria como fazer? Aí você tem que estar dentro da panela para poder mexer. Certo. Né? Do lado de fora. Então, assim, eu nunca fui um crítico por ser crítico. Né? Eu prefiro primeiro achar o problema, estudar o problema e ver realmente não tem condição. Realmente não dá para fazer assim. Mas assim, no chute, na orelhada, parece oportunismo. Verdade. Então eu prefiro me abster. Né? Nós temos uma Câmara Municipal que está acompanhando de perto, né, que pode responder, né, mais fácil, né? E eu, se for para a campanha, claro, né, que eu vou buscar estudar, reconhecer, saber aonde é o gargalo, de que forma que a gente pode passar por esse gargalo. Sim. Eu acho que alguma coisa que tem prejudicado muitos municípios do interior é a diminuição dos royalties, né, e os investimentos que vinham de nível federal, que ajudava muito os municípios, né, porque a arrecadação interna acaba ficando com esses impostos, né, que não é suficiente para as demandas que o município de forma tem. nenhuma. Então, essa ajuda que vem do governo federal, os impostos estaduais também, até o próprio royalty do petróleo, eu lembro que na descoberta do pré-sal
pré-sal, os municípios deram um salto muito grande, né, com as vindas do dinheiro do petróleo para o interior, só que com essa diminuição da vinda de recursos, acaba que fica difícil também para as cidades, né? Tiago, na nossa época a gente fez o seguinte, né? A gente viu o tamanho que a prefeitura poderia ter com o orçamento da fonte 00, que a gente chama, que são os repasses constitucionais que a gente recebe e mais os impostos municipais. Então, ali você vê o tamanho. E, para fazer investimento, nós chegamos à conclusão que tinha que ser emendas parlamentares ou parceria com o governo. Então, eu não fiz nenhuma obra com fonte 00. Esse dinheiro a gente usava só na administração. Hoje eu não posso responder a você se só esse dinheiro é capaz de suprir. Entendo. Eu não quero ser leviano, dizendo que a coisa é fácil. Não é fácil. E esse problema previdenciário, se for o que estão falando, o problema é grave em vários municípios. É o que a gente falou no início. Sim. Vai ter que ter uma solução a nível nacional. Sim. Eu acho interessante, né, essa parceria muito com o governo estadual, federal, principalmente, por exemplo, aqui em Bom Jardim mesmo, né, a aquisição da fazenda do Luiz Correia, né, até o nosso próprio complexo cultural, tudo isso foi através de parceria, certo? Com o governo do estado. Certíssimo. Quando eu era secretário de governo. Sim. Então, a gente conseguiu... Primeiro foi o Galpão Cultural. Já era um prédio da prefeitura, que era um depósito de almoxarifado, mas que era bem desorganizado. E a gente conseguiu uma emenda do deputado Fernando Lopes, um valor de R$750 mil, e num projeto do professor Décio, né, de fazer o Galpão Cultural. Depois, quando eu já era secretário de governo, o pessoal da Fazenda Bom Jardim, né, da família do Coronel Luiz Correia, queria vender, mas queria vender para a prefeitura para fazer exatamente isso, a preservação da história do município. E eu perturbei o governador até não poder mais, porque essa é a chance que a gente tem de fazer um golaço, né? Ficou um espaço maravilhoso, um negócio assim, difícil ver uma cidade do tamanho de Bom Jardim, com uma história que aquele espaço ali tem, né? Sim. De todo desenvolvimento, todo o período do café. Então, é uma maneira também que eu fico muito feliz. O prefeito já era o Paulo, né? E do Estado poder ter feito esse aporte de dinheiro e o município comprar. Sim, na época que o Décio era o secretário ali, eu cheguei a ficar um período como guia ali da fazenda, recebendo os turistas que vinham. Foi logo bem ali no comecinho, né? Bem no começo. Que teve, foi bem legal, foi uma experiência incrível. Eu, na época, estava saindo do ensino médio e estava entrando na faculdade de História, lá no CEDERJ de Cantagalo, né? E aí Décio me deu aquele incentivo, né, de poder estar ali com eles. Começar a ver como é que foi a nossa história, né? Exatamente. E aprendi com ele, né? Ele me contou, me mostrou, e a partir dali eu consegui replicar para as outras pessoas que visitavam a cidade. Inclusive, Décio, queremos você aqui no podcast, hein, Décio? É uma história viva da cidade, né? Com certeza. Com certeza vai ser. Depois eu vou pegar o contato dele para poder convidar ele também para vir aqui no podcast. Com certeza vai ser um podcast incrível também. Vai ser, com certeza. Muito rico. Com certeza. Afonso, né, você falou da sua pré-candidatura, mas o que você pode dizer aí para o pessoal assim, para o futuro, né? O que você planeja aí para esse ano? O que você tem para trazer para a população, que você possa falar, né, para o seu futuro mesmo, para esse ano, e principalmente para as pessoas que talvez, né, tá assistindo o nosso podcast e tá justamente com esse pé atrás aí, né, sobre a história toda que aconteceu, e você, né, contou a sua versão hoje aqui dos fatos que aconteceram. O que você tem aí para dizer para as pessoas? Tiago, assim, primeiro eu vou discordar que não foi a minha versão, não. O que eu contei é o que está no processo. Beleza. Tá? Então, assim, fui inocentado mesmo. Perfeito. Quem for lá pesquisar vai ver que por 2 vezes a gente venceu de 3-0. Né? Eu não estou fazendo nenhum projeto e programa político, né, para as eleições ou para o próximo governo, porque eu acho que esse período é para ouvir. Então, eu estou ouvindo muito. As reuniões que eu tenho feito, aonde eu vou para ouvir, não vou para falar. Perfeito. Porque a solução não está agora.
Eu tenho que saber quais são a maioria dos problemas, os grandes problemas, os pequenos problemas, para saber como é que a gente vai enfrentar. Aí, quando chegar na campanha, que é a hora de falar. Porque aí você já mapeou, falou, isso tem como fazer aqui, isso tem como fazer assim, isso... Então não adianta a gente ficar aqui chutando bola de qualquer maneira, né? E hoje eu tive uma reunião com alguns pré-candidatos a vereador falando exatamente isso. Gente, procura ouvir o que a população está falando, onde está ruim, onde está bom, onde pode melhorar, para depois você fazer um ajuste. Não, isso aqui dá para fazer, isso aqui esquece, isso aqui não dá. Eu prefiro trabalhar assim, planejado e programado. Acaba que esse momento é o momento correto para isso, né? Da escuta, né? Saber o que a população quer fazer, ouvir o grupo que está junto também, isso daí é fundamental, porque até aí você consegue formar, né, a sua Thiago, né? E a responsabilidade é muito grande. Para quem já foi prefeito e sabe a dificuldade que é tocar uma prefeitura, né? Bom Jardim não é um município rico, é um município de dificuldades, né? Nós estamos falando uma dificuldade que é a Previdência, mas com certeza tem outras. Então você tem que ter muita responsabilidade ao falar. Muita, porque caso você concorra, caso vença, você tem que dar conta. E não adianta ficar sonhando com a lua, sonhando com isso, porque existe o dia a dia, a realidade do dia a dia que é dura, que é penosa, que tem que trabalhar muito, tem que chegar cedo na prefeitura, tem que viajar muito, tem que pedir, não tem jeito. Então, por isso que eu prefiro exatamente fazer essa etapa. Escuto, recebo as informações, depois a gente vê aonde a gente tem que atacar primeiro, qual que é o mais importante, onde a população está mais carente. Aí fica mais fácil para resolver. O dia a dia de um prefeito não deve ser nada fácil, né? Porque a demanda é grande de todos os lados, né? Tem a população, tem a Câmara, tem a prestação de conta, então... A Câmara, quando você tem uma boa relação com os vereadores, uma relação verdadeira, né, do que é possível e do que não é possível, a Câmara acaba ajustando e acompanhando, entendendo também. Né? Porque o sucesso do vereador, do prefeito, está na boa gestão. Se a gestão for bem, né, normalmente a Câmara e o prefeito são bem avaliados. Se for mal, todo mundo é mal avaliado. Mais ou menos isso. Né? Então, por isso que eu digo, a ciência da política é exatamente saber ouvir. Segundo, saber ouvir. Terceiro, saber ouvir. Senão você não chega a lugar nenhum. Tem que ouvir muito. Interessante. Quero agradecer de verdade a sua presença aqui no podcast. Espero que você tenha gostado da experiência, a gente trocar ideia e também poder ouvir também como a gente está falando, né? Eu acho que o exercício do podcast, eu gosto muito de ouvir, né, os nossos convidados e conhecer a história deles, saber tudo que tem envolvido, porque a gente conhece a figura pública, mas tudo que está por trás, tudo que a pessoa passou, é uma oportunidade que a gente tem para conhecer, para saber os detalhes, né? E eu acho muito legal essa dinâmica de poder conhecer os convidados. E esse período de pré-candidatura, eu tenho recebido muitos políticos aqui, né? Muitos pré-candidatos. Semana passada mesmo a gente recebeu aqui o Sérgio Lobac, lá de Friburgo. Conhecer também a história dele foi algo muito interessante. E isso tem sido um exercício bem legal. E eu compartilho do que você disse, né? Que foi nos aspectos de política, mas eu digo na sociedade. Você tem que saber ouvir. Hoje as pessoas querem muito dar o seu palpite, falar o que acha e escutar muito pouco, né? Deus deu 2 ouvidos e 1 boca, né? Não foi à toa, né? A gente tem que saber ouvir. E muitas vezes as pessoas não sabem ouvir. Ouvem, só que o que entra dentro da cabeça dela é o que ela quer ouvir, né? Ela é distorcido, né? Exatamente. E aí ela vai ter o entendimento que ela quer e vai passar para frente aquilo que ela entendeu. Mas muitas vezes o diálogo, a gente vai escutar aquilo que a gente não quer muito, não é o que a gente quer ouvir, não é agradável para os nossos ouvidos, mas entra a maturidade, né, da gente ouvir, ter o discernimento, aprender sempre, ter humildade, isso que é importante, importantíssimo, né? Pé no chão, né? E a partir daí você conseguir ter essas, né, uma melhor relação com as pessoas, que eu digo, né? Então, porque
finalizando aqui, Tiago, eu quero Sim, agradecer tranquilo. muito a oportunidade de estar com vocês. Gostei muito, pode ter certeza que sempre que convidado voltarei, tá? É um bate-papo que não é um bate-papo nosso, é de um monte de seguidores aqui que participam, que querem também conhecer, entender. E eu digo o seguinte, que você, para liderar um processo, você tem que ter a capacidade de falar ou não. Porque na nossa vida, na nossa educação, a mãe e o pai falou muito mais não do que sim. Verdade. E na gestão, não tem jeito. Quem dera se pudesse atender a todos da maneira que cada um pensa que seria bom. Então não dá. Então você tem que ter muito conhecimento para poder explicar o não, né? E discernimento para poder falar o sim, né? E relacionamento com os outros poderes para poder trazer o que a gente não tem, que são as soluções, né, que vêm através de emenda parlamentares, de parceria com o governo estadual, governo federal, para conseguir reforçar o caixa da prefeitura e seguir em frente. Mas quero te agradecer do fundo do coração, gostei muito, tá? Levo aqui dentro do meu coração as suas palavras sobre a minha mãe, sempre me emociona, não posso nem falar muito, mas pode ter certeza que hoje mesmo minhas irmãs vão estar sabendo também da sua admiração por ela, do seu carinho, e você retratou muito o que ela representa para a gente. Pode ter certeza. Tá bom, amigo? Eu que agradeço, né? E realmente Dona Detinha foi um marco assim importante na minha vida, né? Dona Detinha é uma mulher incrível, né? E você sabe muito bem, né? É mãe, mas eu como de fora, né? E admirador da mulher que ela é, a católica que ela era e é, né? E com certeza está lá no céu, né? Que ela mulher realmente de muita oração, né? Eu encontrava ela sempre lá na igreja lá também, rezando lá diante do Santíssimo lá, sempre com o terço dela. Então a gente teve esse monte de partilha aqui antes do podcast, né? Mas foi uma pessoa muito importante na minha vida e, enfim, Deus colocou ela num bom lugar, né? Ela está lá intercedendo Amém. por cada um de nós, né? E Dona Detinha deixou um legado na vida de muita gente, né? Quantas pessoas que tiveram catequese com ela, né? Eu não tive a oportunidade de ser catequista dela, mas ela foi minha catequista de outra forma, né? Me ensinando, e muitas vezes eu tive lá na casa dela, lá conversando com ela, muitas vezes me aconselhando também. Então foi uma pessoa muito importante assim na minha vida, e tem um terço lá guardado que foi um presente muito especial dela, está guardado lá de uma forma muito carinhosa, porque toda vez que eu olho para ele, lembro da presença dela e né, a forma delicada dela falar, de acolher, né, de tratar as pessoas. Então, saiba que, né, você, suas irmãs, que eu tenho uma profunda admiração pela mãe de vocês, tá bom? Obrigado, Tiago. Obrigado de coração. Eu estou com um projeto também, né, e a gente vai colocar isso em prática, que no período de campanha nós vamos convidar os candidatos, aí sim, oficialmente candidatos, para a gente poder discutir, né, sobre as coisas que tem de proposta para Bom Jardim, plano de governo e tudo mais, porque, né, a gente já falou aqui outras vezes, mas é bom a gente relembrar, pré-campanha é um momento que a gente fala sobre ideias, né? A gente tem ideia e tal, e tudo tem que ser reservado para dentro da campanha eleitoral mesmo, né? E é o momento da gente poder conversar efetivamente sobre as melhorias da cidade, os problemas da cidade, e aí a gente vai fazer esse papel democrático no Ar Podcast, tem essa missão de ajudar as pessoas, e importante também na hora do voto. Então, no período eleitoral aí estaremos, pelo menos Bom Jardim e Duas Barras, a gente quer chamar os candidatos aí oficialmente para a gente poder trocar uma ideia. O ideal, eu queria fazer um debate, mas acho que o debate não vai rolar, não. Mas se não rolar o debate, pelo menos o bate-papo vai rolar, né, Afonso? Com certeza. Minha parte, pode contar comigo. Top demais. Quero agradecer os nossos parceiros, Cantinho do Pão, Padaria e Confeitaria, agradecer a Free Online Você Feliz, a Soneca Home, também a SAF Assistencial, nossos parceiros, e também o Laboratório Daylab. E também quero agradecer a Thalia, que está sempre aqui na operação, minha esposa maravilhosa, nos bastidores. Obrigado, aqui no nosso
podcast, os nossos amigos aí também nos bastidores aí acompanhando a gente, obrigado aí também pela parceria aí, e na semana que vem a gente tem podcast, tá, galera? Quarta e sexta-feira, acompanhe o nosso Instagram, que a gente sempre divulga a nossa agenda lá, no Ar Podcast, só procurar lá, bem fácil, a agenda da próxima semana já vai estar disponível. E para te acompanhar nas redes sociais, Afonso, como que faz? Boa pergunta, hein? Alguém tem a cola aí? @Afonso Monerá. @Afonso Monerá, Instagram e Facebook, ou só Instagram? Instagram e Facebook. Então, quer acompanhar aí as atividades do Afonso, né? Tudo que ele tem publicado lá, é só entrar lá no Instagram, no Facebook, que você acompanha lá. Isso aí? Show de bola. Gratidão, Obrigado, gente. Thiago. Obrigado por tudo. Tamo junto e até a próxima, Afonso. Tchau, tchau. Se Deus quiser. Valeu. Um abraço, irmão.